Saudações indígenas, que bom que você está aqui mais uma vez no canal Brasil Cultura Invisível. Aqui você tem conteúdo dos povos originários do Brasil, de modo especial dos povos do sertão nordestino. Hoje eu vou falar sobre os tapuia, moradores do Cerrado. No vídeo anterior, nós já vimos que os tapuias, eles ocupavam a costa do Nordeste, mas foram expulsos pelos Tupi, e quando os portugueses chegaram na costa do Nordeste, especificamente no estado da Bahia, os Tupi era recém-chegado ali, porque os tapuia era quem ocupava esse espaço. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Indique para outras pessoas o nosso canal, que fala sobre os povos originários do Brasil. Não esqueça de curtir o nosso canal também. Assim, nós seremos fortalecidos e tantas outras pessoas têm acesso à cultura dos povos originários do Brasil. Conto com você. Então, como já falei, nós vamos falar hoje sobre os tapuia, moradores do Cerrado. Segundo Berta Ribeiro, diz que quando Cabral chegou ao Brasil, encontrou ainda grupos tapuia que resistiam à pressão dos Tupi. Aonde? Lá na costa do Nordeste, que antes a região era ocupada pelos tapuia e depois chega os Tupi e expulsa os tapuia da costa brasileira, de modo especial ali no Nordeste. Eram chamados de tapuia os grupos filiados à família linguística G, macro G. Alguns de língua ainda associada ao macro G. A organização desses povos é bem complexa e elaborada, que a dos Tupi-Guarani. Ou seja, então nós vemos que os tapuia tinham uma organização complexa e diferente do Tupi-Guarani. O padre João de Aspicueta Navarro, em carta avulsa, diz que os tapuia são uma geração de índio bestial e feroz. Ainda eles andam pelos bosques como manadas de veados, nus, com os cabelos compridos, como mulheres. A sua fala é muito bárbara e eles muito carniceiros, e trazem flechas ervadas e dão cabo de um homem num momento. Então nós vemos que a linguagem, o português, não é o nosso português atual. E evoluímos também na linguagem. Aqui nós podemos pensar também, se o português evoluiu a língua, por que os povos indígenas também não poderiam evoluir? Como muitas pessoas pensam que os indígenas estão parados no tempo. Os indígenas evoluem da mesma forma como todo o mundo evolui. Exemplo, aqui é a fala do padre, que mostra para nós que os tapuia que morava ou que habitava o cerrado, o sertão,
tinha um hábito diferente dos tupi, e que usavam cabelos grandes, eram agressivos e que eles tinham medo também desses povos. Já nós vemos que o relato do padre causa medo para com este grupo, e mesmo assim os tupi queriam fazer eles de escravos. Já Ambrósio Fernandes Brandão, em Diálogos das Grandezas do Brasil, diz: esses tapuias vivem no sertão e não têm aldeias, nem casas ordenadas para viverem nelas, nem mesmo plantam alimentos para a sua sustentação. Nós vemos então outra informação, que os tapuia não eram agricultores, não plantavam como os tupi-guarani. Então, tem outra organização, tem outra cultura que não a dos tupi-guarani. Tupi-guarani, então nós vemos que eles plantavam, eles tinham a colheita, mas mesmo assim eles não eram fixos em um território, eles sempre estavam também em movimento. Vemos que esses dois povos têm hábitos e culturas diferentes. Daí a aldeia, a ideia simplesmente de dois povos, que dominou a ideia de muitas pessoas, quando que algumas pessoas pensam que existiam apenas um grupo. E aqui nós vemos que há uma ideia de dois povos, os tupi-guarani e os tapuia. Um já fazia uso da agricultura em 1500 e outro não se preocupava com a plantação, porque eram mais nômades do que os tupi-guarani. Então, são essas informações no dia de hoje. Espero que tenha passado conhecimento para você. Não esqueça de meter o dedo aqui, taque o dedo aqui mesmo, curta o nosso canal, espalhe para outras pessoas a cultura dos povos originários do Brasil. Até o presente momento, nós temos o hábito de saber ou de ouvir a cultura dos povos indígenas, escrita ou falada por não indígena. Agora você tem a oportunidade aqui de ouvir e de aprender, de reter conhecimento no momento de fala dos povos originários do Brasil. Saudações indígenas, gratidão, até a próxima!